repente brotou um tremendo matagal. Fala, meu povo! Aqui é o Igor Seco, tudo bem com vocês? Estamos aqui para continuar com o nosso projetinho do apartamento 420 e eu não posso deixar de começar agradecendo e mandando calorosos beijos na bochecha de todos aqueles que nos apoiam no Padrim e no PicPay do TH Show. Aí, turma do ProErd, é graças a vocês que nós conseguimos lançar episódios toda semana e agora manter esses novos quadros atualizadinhos, então muito obrigado. Um abraço no coração de cada um. Então vamos lá, pode ser que aqui as coisas mudem um pouco, porque nunca se sabe o que pode acontecer quando a gente começa um episódio como esses que eu vou apresentar aqui. Eu só espero que vocês entendam que eu reconheço os meus privilégios como morador de periferia, branco, classe média baixa, que teve oportunidades na vida. E também espero que no fim desse episódio vocês possam tirar alguma informação útil, se por acaso estiverem pensando em cultivar cannabis dentro de casa. Esto es Brasil, puedes sentirlo. Vou falar para vocês uma parada que eu já ouvi alguns advogados, mais de uns advogados, dizendo e talvez eu pareça muito burro. Então, por favor, pesquisem ou conversem com pessoas capacitadas que possam explicar melhor sobre as coisas que eu vou dizer por aqui. Mas existem algumas leis no Brasil que dizem, por exemplo, que a polícia não pode entrar na sua casa se não tiver algum motivo aparente para isso. Tipo, os caras só podem entrar na sua propriedade se houver alguma denúncia de crime ou se tiverem uma ordem judicial para isso. E quando a gente fala em denúncia de crime, estamos falando de algo que coloque em risco imediato a vida de alguém, seja de uma pessoa contra si mesma ou contra terceiros, né? E a princípio, fumar maconha ou plantar maconha em casa não devia ser configurado dentro desses requisitos aí. Exemplo, você já viu aquele vídeo do maninho com a camisa do Palmeiras fumando um beck dentro da garagem de casa, com um portão trancado, e aí chegam dois policiais e começam a ameaçar ele, falando que ele vai ser preso, que ele não pode fazer isso, que ele tá fora da lei, mas aí os caras têm que sair dali porque eles não podem fazer muita coisa? A regra devia ser de que a polícia não deveria fazer nada disso mesmo. O carinha não tava fazendo mal pra ninguém, também não ia testemunhar contra si mesmo, ele não tava vendendo droga, e nem estava oferecendo maconha para ninguém. Naquele caso, os policiais fizeram o que podiam fazer. Nada. Beleza. Eles xingaram e ameaçaram o cara, que é o mínimo que se espera da polícia, mas foram obrigados a seguir com a vida e ir arrumar encrenca em outro lugar, já que ia ficar muito feio quebrar o portão da casa do cara por causa de um baseado, né? Porém, bastava alguém alegar algum crime maior e aquele vídeo teria acabado de uma forma completamente diferente. E esse alguém poderia ser a própria polícia, encontrando um segundo motivo para entrar na casa, poderia ser um vizinho mala, uma tia inconformada ou até uma inocente criancinha que viu plantinhas com nomes diferentes e que foi ensinada pelo Datena que aquela planta era coisa de criminoso. Mas, para falar a verdade mesmo, falando bem sinceramente aqui, meio que a polícia não precisa de muitos motivos para meter o pé na porta da casa de alguém e entrar sem ser convidado. Se você considerar que existe uma lei de drogas no Brasil, aquela que diferencia um usuário de um traficante, ela diz o seguinte no segundo parágrafo do artigo 28. Para determinar se uma droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Isso supostamente quer dizer que por causa aos locais e às condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias sociais e pessoais, entre aspas, né? A polícia sempre estará pronta e disposta para entrar na casa de um maconheiro. Basta que esse maconheiro seja morador de periferia ou de um conjunto habitacional. Para você entender melhor, tem casos em que a polícia passou na rua, sentiu o cheiro de alguém fumando maconha e isso já foi suficiente para invadir uma casa dando voz de prisão.
No fim, fazer isso é ilegal. Quem comete crime é a polícia. E tendo um bom advogado, a pessoa consegue ali garantir a sua liberdade. Mas aí, meus amigos, já foi pras cabeças já. Já rolou uma dor de cabeça, um bagulho que tirou o sono de alguém. É por isso que um maconheiro, quando decide começar a plantar, ele precisa fazer algumas perguntas para si mesmo, como essas aqui. Quantas vezes a polícia entrou na minha casa nos últimos 10 anos? Quantas vezes a polícia entrou na casa dos meus vizinhos nos últimos 10 anos? Meus vizinhos têm algo contra mim a ponto de quererem que a polícia entre na minha casa? Se eu começar a plantar, consigo guardar segredo e esconder de todos à minha volta, incluindo meus vizinhos e meus melhores amigos? Porque vamos imaginar aqui uma situação hipotética onde alguém decide plantar maconha e começa a criar 10 pezinhos lindos dentro de casa. Aí vai um vizinho maluco e denuncia. Ele viu os pezinhos pela janela e chamou a polícia. A polícia, meu irmão, já vai chegar estourando o seu portão, velho. Já era, deu ruim. Ou imagine ainda que você tem um amigo que frequenta a sua casa e que ele sabe que você planta. Aí, esse seu amigo foi fazer um corre numa biqueira e foi pego pela polícia na rua, levando 25 gramas de prensadinho no bolso. Aí a polícia vai lá, né? Fala pra ele que ele tá liberado se disser onde foi que ele arrumou aqueles 25 gramas. Na pressão, querendo se livrar da polícia sem arrumar treta com um traficante de verdade, ele aponta o seu endereço, o grande amigo que ele sabe que planta maconha. E aí, o que vai acontecer contigo? Nessas duas situações, a polícia entrou na sua casa, viu lá os seus 10 pezinhos crescendo e agora você precisa responder outras perguntas, cara. E aí, você tá plantando para vender? Que provas você tem para mostrar para mim que não tem intenção de vender isso que você tá plantando? Ah, é uso medicinal? Me prova que é uso medicinal. Cadê a tua prescrição médica, meu velho? É isso, meus amigos. Lembre sempre que o Brasil é um país proibicionista. Tá todo mundo contra os maconheiros. Mas, se as pessoas pudessem assumir um certo risco, se elas pudessem conhecer um pouquinho das leis, se elas pudessem manter segredo absoluto, sem oferecer motivo para ninguém indesejado entrar na sua casa, sempre correr pelo certo, sem almejar lucro, nem fazer mal para os outros, e ainda tirar as coisas boas do alcance dos olhos dos vizinhos, as chances começam a ficar boas para as coisas darem certo e assim as pessoas podem pensar um pouquinho e encaminhar um pouco para mais longe do tráfico e dessa guerra insana contra as drogas. Então, meus amigos, o segredo do sucesso é o segredo. E é isso que eu tenho para te dizer hoje. Ficou com alguma dúvida? Manda lá no Instagram, @IgorSeco, que a gente se fala e eu respondo por aqui numa próxima oportunidade, fechou? Obrigado a todos que escutaram mais uma vez, obrigado a todos que apoiam o projeto do TH Show. Nós nos falamos na semana que vem. Um abraço bem apertadinho e tchau! Rádio Hemp.